Questão 4. Determine o perímetro do triângulo ABC, cujas coordenadas são o ponto A, 1 e menos 1 e 2, o ponto B, 5 e menos 2, e o ponto C, 5 e 6. Tá? Esse daqui não vale, tá bom? Porque na hora de imprimir, ele saiu junto, mas é menos 1 e menos 2. Então, meu ponto A é menos 1 e menos 2. Tá? Então, nós temos aqui. Eu vou colocar aqui no gráfico só para nós localizarmos, para vocês verem a figura. Então, primeiro vamos no ponto A. Lembrando que o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Menos 1 para o x, menos 2 para o y. Então, nós temos aqui, o x é na horizontal, y na vertical. Então, menos 1 para o x e menos 1 para o y. Esse ponto de encontro aqui equivale ao ponto A. Depois, o ponto B, 5... Não, desculpa, não é menos 1, é menos 2, é aqui embaixo. Desculpa, é menos 1 e menos 2. Então, esse daqui que é o ponto A. Depois, nós temos aqui o ponto B, 5 e menos 2. O horizontal é o x e o y é menos 2. Então, eu vou ligar o 5 com o menos 2. Esse é o ponto B. E o ponto C é 5 para o x e 6 para o y. Então, vou aqui na vertical é o y. Então, no ponto 6. E na horizontal é no x. É o x na horizontal, que é o 5. Então, aqui, nós teremos aqui o ponto B. Ponto C. A, B e C. Então, ligando esses pontos, ele formou um triângulo. Então, ele quer saber o perímetro deste triângulo. O que é o perímetro? A soma dos três lados. Eu vou ter um valor aqui, outro aqui e outro aqui. É esses valores que eu preciso descobrir. Como que nós vamos trabalhar? Como que vamos calcular esse valor? Nós vamos trabalhar com a distância entre dois pontos, a distância do ponto A e do ponto B, a distância do ponto B ao ponto C e a distância do ponto A ao ponto C, que são os três lados. Fórmula da distância. A distância entre dois pontos é calculada da seguinte forma: raiz quadrada, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B, raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, yb menos ya elevado ao quadrado. Lembrando, quem que é o ponto A? Menos 1 e menos 2. Ponto B, 5 e 2. Eu vou colocar aqui em cima só para a gente lembrar. O ponto A, menos 1 e menos 2. O ponto B, nós temos que ele é 5 e menos 2. Lembrando, o primeiro valor é x, segundo valor é y. Primeiro é x, segundo valor é y. E nós iremos substituir. Distância do ponto A ao ponto B é igual raiz quadrada de xb, é sempre o segundo aqui primeiro, olha. Xb é 5 menos xa. Quanto que vale o xa? Menos 1. Então, vou colocar aqui, menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais yb é menos 2, menos o ya, que é também menos 2, elevado ao quadrado. Então, distância de A até B é igual a 5, menos com menos é mais 1, elevado ao quadrado, mais menos 2, menos com menos, mais 2, elevado ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual 5 mais 1, 6, 6 ao quadrado, mais menos 2 com mais 2, é 0, elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui, distância de A até B é igual. Quantos que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. 0 ao quadrado é 0. 36 mais 0 é 36. Então, aqui eu tenho que é raiz quadrada de 36. Quantos que é raiz quadrada de 36?
é 6. Então, a distância do ponto A até o ponto B, ou seja, essa distância aqui vale 6. Vou até colocar aqui, vale 6. Então, já encontramos o primeiro lado deste triângulo. O que eu vou fazer depois? Eu vou calcular os outros dois lados. Vou calcular a distância de B até C. Não vou resolver, só vou colocar aqui, ó, de B até C. Da mesma fórmula, olha só, usando a mesma fórmula. XC menos XB elevado ao quadrado, mais YC menos YB elevado ao quadrado. Mas quem são esses valores? Eu vou aqui no meu enunciado, olha, o B e o C. Então, a distância de B até C. É esses dois valores aqui que eu vou estar utilizando. Eu vou resolver esse cálculo da mesma forma que eu resolvi essa daqui. Vai chegar num resultado, num 3, num 4, num 5, não sei. Nesse valor aqui, que é o valor de B até C. Depois, eu vou calcular a distância, vou pôr aqui embaixo, a distância de A a C, que é o outro lado do triângulo. Utilizando a mesma fórmula, sempre o segundo menos o primeiro. XC menos XA elevado ao quadrado, mais o YC menos o YA, também elevado ao quadrado. Então, eu vou substituir os valores do ponto X, os valores de X e de Y desses pontos que estão aqui, o ponto A, B e C. Encontrei os três valores, ele pede o perímetro, ou seja, eu vou somar os três valores. Aí, eu vou ter o valor do perímetro desse triângulo aqui, tá? Eu vou ter o valor desse perímetro, que é a soma dos três lados, ou seja, a soma das três distâncias.